Olá, essa é uma aula gravada para a continuidade da disciplina de técnicas de compra e venda no varejo, unidade de aprendizagem 5, Introdução a Vendas, nossa segunda aula dessa unidade, dando continuidade aí ao conteúdo. Então, eu vou falar para vocês ainda, nessa questão da introdução a vendas, de alguns objetivos e algumas funções da força de vendas, ou seja, a equipe de pessoas que trabalha vendendo ou gerenciando as vendas dentro de uma organização e focando especificamente na questão do varejo. Então, entre os principais objetivos da força de venda, estão aí citados alguns, por exemplo, o desenvolvimento da técnica de abordagem. Nós vamos falar mais sobre isso aqui na disciplina, como abordar o cliente, como falar com ele sobre o produto, despertar o interesse dele sobre o produto. Então, são muitas técnicas que são utilizadas, que são ensinadas aos vendedores, que são transmitidas através de treinamentos específicos e que ajudam nisso. Apresentação, a argumentação. Então, a apresentação é mais informativa, sobre o que é aquele produto, o que é aquele serviço o que ele oferece. E a argumentação ela já leva em conta algumas outras questões, questionamentos ou informações que já existem no mercado, e você vai argumentando em relação a vantagens, de comprar algum produto. Resposta a objeções. Então, dentro da técnica de venda, a gente sempre tem uma preparação para as objeções, ou seja, quando você oferecer o produto, você já imagina ou já conhece um pouco das objeções, da resistência, das dúvidas, da parte contrária, por que o cliente não compraria. E aí você também tem que se preparar para responder para ele, não só do ponto de vista da informação, do esclarecimento, como também com um argumento de vendas. Fechamento de negociação e atendimento pós-venda. Então, a negociação, nós já falamos dela um pouco na parte de compras, mas o processo é muito semelhante para vendas. E então você tem que levar, a venda só vai se concretizar quando houver esse fechamento. E é muito importante se lembrar também que a venda implica no atendimento, implica no pós-venda, implica em você atender esse cliente por toda a vida, para mantê-lo fiel a você, ligado a você, comprar outras vezes e tal. É claro que esses objetivos, eu estou falando de uma forma genérica, e eles vão variar um pouco de acordo com o produto ou serviço que está sendo estabelecido. Mas é para a gente pensar um pouco nessa ideia, na força de vendas, como ela é importante e qual seria, então, ou quais seriam, os papéis dela. Então, por exemplo, quando a gente pensa em termos de estratégia, se você está entrando no mercado agora, você vai ter uma primeira abordagem. Qual vai ser essa primeira abordagem? Que tipo de posicionamento você vai ter? Essa primeira abordagem, ela interfere muito em como você vai ser visto, qual vai ser a visão que o mercado tem do seu produto ou da sua empresa. Então, é meio que como se você não pudesse muito errar, porque você pode causar uma primeira impressão ruim ou diferente daquilo que você espera. Então, você tem que pensar, se essa abordagem vai ser por telefone, se vai ser por meio eletrônico. O meio mais comum hoje em dia tem sido o eletrônico, porque as lojas vão surgindo na internet, nas redes sociais, elas vão surgindo em canais de vendas que já existem. Então, muitas vezes, até pela praticidade, por ser barato, você, para começar a vender, adere a uma plataforma que já existe, por exemplo, o Mercado Livre, e tem, então, sua primeira abordagem no mercado
por esse meio eletrônico. Então, isso já é uma estratégia, já parte de uma estratégia de vendas, você escolher qual vai ser o seu canal, a sua primeira abordagem. E também, dentro da estratégia de venda, você tem que pensar outros aspectos, como, por exemplo, a questão da prioridade, né? Aí vale tanto para quem está entrando no mercado agora, como para quem já está no mercado. O que você está buscando nesse momento? Por exemplo, ganhar escala, ou seja, maior número de compradores possível para ter um ganho maior. Você está procurando a colaboração, você quer melhorar seu produto, então você quer a colaboração desses compradores. Você está procurando melhorar sua qualidade, você está procurando melhorar sua margem, diversificar. Então, tem muitas estratégias possíveis, né, que você pode traçar, e é muito importante que dentro de vendas você pense nisso. Qual é a sua prioridade no momento? Por exemplo, no momento de crise, uma prioridade que é estabelecida é resgatar clientes anteriores, né? Alguém que de repente parou de comprar no momento de crise e você quer que esse cliente retorne. Ou mudar, diversificar os clientes, justamente porque você pode estar perdendo clientes naquele seu grupo tradicional. Então é importante pensar nisso, né? Em prioridades dentro da sua estratégia para poder aproveitar melhor a técnica, todo o desenvolvimento em vendas que se pode conseguir. Bom, toda a teoria, né, sobre vendas, ela foi criada no momento anterior ao comércio eletrônico, né? Então, quando a gente pensa em força de vendas, o que os livros mais tradicionais estão falando? Eles estão pensando na venda que envolve pessoas. Então, você vai ter que ter um campo de vendedores ali no seu varejo. Pensa uma grande loja, né, por exemplo, Casas Bahia, e você tem uma força de vendas atuando ali presencialmente. E você vai ter que organizar essa sua força de vendas. Não é só colocar as pessoas dentro da loja e achar que a partir dali elas vão começar a vender e você vai lucrar e vai dar tudo certo. Por exemplo, uma questão importante é a dimensão. Isso é muito importante para o varejo, porque muitas vezes você pode achar que você tem vendedor demais, né? E aí você tem um custo alto com essa mão de obra. E muitas vezes você pode vivenciar situações onde você pode até perder cliente porque você não tem pessoas disponíveis para o atendimento, né? Então, como dimensionar essa força de vendas? Como calcular quantos vendedores você vai precisar em cada situação? A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente entrar na parte de planejamento, mas também depende muito do tipo de varejo que você está operando, tipo de produto, né? Se é um produto que requer mais a atenção do vendedor ou menos. Então, entre as tendências, né, no varejo que cresceram aí nos últimos 10 anos, uma delas foi o autosserviço, né, que é aquele varejo onde o consumidor ele tem acesso direto aos produtos. E ele coloca, por exemplo, num carrinho, numa cesta, tudo aquilo que ele se interessar, tudo aquilo que ele deseja adquirir na loja. O autosserviço, ele supostamente diminui, né, a quantidade de vendedores, mas no crescimento dessa tendência do autosserviço, né, então a gente vê, tem aquele caso típico, né, da drogaria, a Droga Raia, ela coloca as fotos, né, das farmácias antigas que tinha aquele balcão e tudo que você precisasse você tinha que pedir, né, para um atendente de balcão. E hoje o layout da loja é muito mais moderno, você transita entre prateleiras, pega boa parte daquilo que você precisa sem precisar solicitar e tem o balcão apenas para a parte de medicamentos, né? Mas mesmo quando você está transitando ali, né, não só na Raia, como em outros varejistas, alguém vem te perguntar, né, que a cesta precisa de ajuda. Por quê? Porque também se observou que, apesar do consumidor gostar de certa autonomia, de transitar livremente ali pelas prateleiras, muitas vezes ele precisa de ajuda e muitas vezes ele pode não estar totalmente à vontade, não estar familiarizado, não encontrar o produto. Então era importante ter também
pessoas ali interagindo. E muitas vezes vai depender de um cliente para o outro, então tem aquele que fala, não, obrigado, quer se virar sozinho, mas sempre ter também a possibilidade de alguém auxiliar. Então, é importante que dentro do negócio você saiba dimensionar isso, quantas pessoas você vai precisar, né, para esse atendimento. E essas pessoas, elas vão precisar ser, então, recrutadas, vão precisar ser selecionadas, né? Aí a gente entra na parte de recrutamento e seleção, entra na questão de avaliar competências necessárias, eu vou falar um pouco, né, do perfil do vendedor, habilidades que ele precisa ter, que vão ajudar muito a gestão nesse momento da seleção, né? É uma área, como eu venho falando desde o começo, que vem se desenvolvendo muito e que a exigência em termos de habilidade é grande, né? Então é preciso ter muita atenção nesse momento do recrutamento para que não haja erro, tá? Ainda que você tenha um processo seletivo adequado, rígido, né, que consiga chegar nas melhores pessoas, sempre é importante desenvolver. E vendas é uma área que sempre tem muito treinamento, tanto porque os produtos vendidos exigem esse treinamento, né, então são os chamados treinamentos técnicos, treinamentos de produto, que as pessoas vão aprendendo, né, sobre o produto que vão vender, como treinamentos em técnicas de venda, né, que elas também vão mudando, vão se aprimorando, sempre as pessoas mesmo já tendo boa técnica podem se desenvolver, e treinamentos motivacionais, que são bastante comuns, porque é uma área que vai exigir essa automotivação muito grande para você chegar no resultado. Então, o desenvolvimento passa pela motivação e existem outras ações, né, que podem ser feitas para estimular a sua força de vendas. E as ações podem ser tanto aquelas, né, premiações, né, financeiras, como premiações não financeiras, todo tipo de ação de reconhecimento, que em geral as áreas de RH podem ajudar para que elas sejam estabelecidas e atinjam os resultados esperados. E da mesma forma, uma boa avaliação de desempenho, né? Tradicionalmente, o desempenho do vendedor era avaliado somente pela venda, né? E mais recentemente, as empresas foram observando que eles precisam também pensar em outros aspectos mais coletivos, né? E a avaliação de desempenho passou a ser também mais ampla, não baseada só no resultado, mas também em comportamentos, né? Também em outras habilidades, outras atitudes que são importantes para o negócio como um todo e não só para uma venda ou para aquela venda específica, né? De um determinado produto. Então, é muito desafiador organizar uma boa força de vendas dentro de um varejo, que leve ao resultado que se espera, sem perdas, porque na verdade tudo isso aqui, né, quando você não recruta bem, quando a pessoa não se desenvolve bem, não se sente motivada, você está perdendo vendas e perdendo resultado também dentro da organização. Então é um aspecto muito importante. Por exemplo, dentro da remuneração, né, eu estava falando sobre a remuneração individual, baseada em resultado, baseada em comissão de vendas, que ela é muito útil, muito usual, ainda é usada, né? Mas muitas vezes, né, dependendo da forma como ela é estabelecida, ela pode levar a resultados muito individualizados. Então, muitas vezes o objetivo da remuneração é premiar o indivíduo, mas também premiar o indivíduo em sua atuação com o grupo, premiar o indivíduo em relação ao benefício que ele traz para a organização, né? As estratégias mais antigas de remuneração eram focadas muito no número e muitas vezes a venda, né, a venda em si acabava sendo até um pouco predatória ou dava um lucro muito pequeno, que na verdade ela gerava um grande resultado em quantidade, por exemplo, de produtos e um resultado financeiro pequeno, né? E muitas vezes isso acontecia não por maldade ou por incompetência do vendedor, mas é pela forma como a remuneração dele era estabelecida.
Então ele acabava indo buscar aquilo que estava sendo oferecido na remuneração e aí esse conjunto, né, de ações acabava não sendo tão importante, tão benéfico para a organização como um todo. E por isso a remuneração, né, de vendas foi sendo modernizada também ao longo do tempo. Eu estava falando, né, a questão do recrutamento e seleção. Então existem aí alguns perfis de vendas que podem ser observados, né? Claro que depende da característica do negócio, mas falando de uma forma genérica, né, existem aí algumas características que podem ser levadas em conta e que estariam assim, que seriam comuns, né, aos vendedores. Então, por exemplo, não só o vendedor, né, profissional de vendas de uma maneira geral. Saber ouvir e entender o cliente, né, flexibilidade e adaptabilidade, preparação e inspirar confiança. São boas características, eu acho que isso é uma descrição muito positiva, né? E a gente tem que pensar muitas vezes, né, o quanto que essas características se adequam não só ao profissional de vendas, mas à sua estratégia de vendas, à estratégia de uma determinada organização. Então, por exemplo, saber ouvir e entender o cliente é muito importante, né? Mas muitas vezes o que a gente observa no dia a dia é exatamente o contrário, né? A gente observa hoje mesmo, né? Eu atendi uma ligação que a pessoa começa a falar, né? E ela fala tanto, ela tem que me dar todas as informações do produto antes de eu dar uma resposta. Então, o perfil é exatamente o outro, o oposto disso, né? Não ouvir, falar todas as informações antes de ouvir. Por quê? Não é porque essa pessoa que me ligou é assim, porque ela não tem perfil, muito pelo contrário, é porque a estratégia na qual ela foi treinada e a estratégia desta organização, a estratégia de vendas, é essa, né? Aquele telemarketing ativo, onde você tem que oferecer, né, para um grande número de pessoas. E aí, realmente, acho que não há nem tempo, né, de você ficar ouvindo cada um em suas necessidades. Outros varejistas, né, têm outras características, especialmente o varejo físico, quando a pessoa se dispõe aí pessoalmente, ele vai ter uma outra característica e vai precisar ouvir muito, né? Então, acho que eu já comentei com vocês, mas recentemente eu precisei mexer bastante com compra de material de construção, né? E justamente eu muitas vezes não sabia nem dizer qual era o produto. Eu sabia qual era a necessidade que eu tinha. E aí a pessoa que estava me atendendo é que dizia, bom, para esse problema a solução é essa. E aí sim era necessário uma pessoa que tivesse realmente atenção, né, ao cliente, sabendo ouvir, sabendo entender o que eu estava colocando, né? E as outras características também, né? Flexibilidade e adaptabilidade. Eu acho interessante porque isso é uma característica que acho que se adequaria a quase todas as funções, né? Hoje em dia. Então, eu, por exemplo, sou professora e se eu não fosse flexível, eu não estava aqui, né? Nesse formato há tanto tempo, sem esperar, né? Sem me preparar para isso, né? Que é uma outra questão que estão colocando aí, que é a preparação, né? Preparação envolve tudo aquilo, conhecer o produto, conhecer suas habilidades de comunicação, até melhorar, né? Hoje eu estava vendo um vídeo de um programa que eu gosto muito, um programa de entrevistas, e é um entrevistador para 3 entrevistados, né? E aí tinha, entre esses 3 convidados, um deles que tinha uma mania que era de ficar completando a frase do outro, ou concordando. Então, enquanto uma pessoa falava, ele falava, nossa, é mesmo. Não, é isso mesmo. Vixe, não. Então, e aí você não conseguia quase que ouvir o raciocínio da pessoa, porque o outro ficava interferindo, né? Então, era uma pessoa que não tinha muita essa habilidade de ouvir. Mas por que eu estou contando isso, né? Que isso tem a ver com vendas? Porque, às vezes, quando você é assim, muitas vezes a pessoa não tem total consciência. Então, ela precisa se preparar. Se preparar é, uma vez tendo consciência, ela fala, o que eu posso fazer? Em termos de treinamento comportamental, por exemplo, para
melhorar minha comunicação nesse sentido para adquirir essa atenção maior ao ouvir. Não é verdade, né, que as pessoas são como são e não podem se desenvolver. Sempre podem se desenvolver, tá? Inclusive nessa questão da inspiração da confiança, né? Como você vai garantir, né, ou tentar garantir que quem está te ouvindo não está desconfiado de você. Isso é muito importante, porque quanto menos, né, o cliente conhece, mais desconfiado ele é. E aí, se você não inspirar essa confiança, você pode, por outro lado, aumentar essa desconfiança dele. E aí pode ser uma desconfiança em relação ao produto específico, em relação àquele varejo, em relação ao negócio como um todo, né? Então, é muito importante passar confiança. Porque o que mais acontece é a pessoa estar se sentindo enganada por alguma razão. Muitas vezes porque ela pode, né, ter sido enganada outras vezes e vai levar essa relação para qualquer compra que ela faça, ou porque realmente a pessoa que está atendendo, aquele vendedor, aquele profissional, não está sabendo inspirar essa confiança no cliente. Proatividade, aparência física, energia, organização, né? Então, essa proatividade tem muito a ver com isso, de você procurar a pessoa, saber conversar, saber entender, né? Que é isso, né? Que essa energia está dentro do seu melhor, naquele momento, naquela hora da verdade, né? Sua com o cliente, né? Essa questão da aparência, ela é muito controversa, porque já foi utilizada muitas vezes como justificativa para preconceitos. Então você não pode ser assim, não pode ser assado, não pode ter o corpo assim, não pode ter o corpo assado, não pode usar tal roupa, não pode usar tal cabelo, né? Mas o que é importante? Muitas vezes o varejo ou as empresas de serviço, até para terem um auxílio, né, no desenvolvimento da confiança das pessoas, elas desenvolvem um padrão, né? Então, a maioria das lojas, os vendedores estão uniformizados, eles têm um crachá, e esse padrão muitas vezes incluía essa questão da aparência. Então, é muito comum você ver empresas, né, onde as regras são explícitas, né? Você não pode usar o cabelo de tal jeito, empresas que não permitem barba, né? Interfere na vestimenta, pode boné, não pode, né? Uma série de coisas. Então é importante você ter consciência, né? Se você for trabalhar com vendas numa empresa, de quais são as regras, e se você não tiver clareza, pede para ver, né, se a empresa tem um código de conduta e de postura, para ver se você se adequa, né? Porque muitas vezes esses padrões foram estabelecidos em função da relação que essa empresa tem com o cliente, né? E de outras coisas, né, que ela quer passar, como a segurança, a credibilidade e assim por diante. Então, não se trata especificamente da aparência, nesse sentido individualizado, né, se pode ser gordinho, não pode ser gordinho, mas a aparência que siga um determinado padrão de atendimento estabelecido. E se em algum momento, né, você achar que não é adequado, né, é importante que você pense, né, se vale a pena você estar nessa organização, porque realmente é uma briga em glória, né, você ter um padrão e a organização outro, você tem um valor e a empresa tem outro, e ficar nesse conflito interno. Ele não acaba bem. Bom, dentro das habilidades, né, que a gente pode pensar do vendedor, aí a teoria vai falar muito nas habilidades, vários tipos de habilidade, né? E aí especificamente são as habilidades interpessoais, né? Habilidades de comportamento, digamos assim, né? Então tem aí algumas habilidades que na verdade eu entenderia até como certas dicas para quem gostaria um dia vai trabalhar com vendas ou gerenciar uma equipe de vendas. Por exemplo, conhecer e administrar as fraquezas. Também, né, é interessante porque pode ser aplicado a qualquer área profissional, mas falando, né, especificamente do vendedor, é uma área muito exigente, é uma área decisiva, né, é onde entra o dinheiro, né,
da organização e que exige muita energia, como eu falei antes, energia, disponibilidade física, você tá ali na hora da verdade com aquele cliente, você saber ouvir, entender a necessidade dele. Então, quando você tem dificuldade em alguma dessas áreas, a primeira coisa interessante é você pelo menos conhecer, né? E talvez administrar essa fraqueza de alguma forma. Então eu falei de algumas, né? Se você tem dificuldade de ouvir, ou se você, né, é aquela pessoa mais ansiosa, etc. Então isso tudo pode ser conhecido e administrado. Ou até questões mais técnicas mesmo, né? Uma fraqueza de, por exemplo, não conhecer determinada linha de produtos, etc. Tá? Conhecer a outra parte da sua necessidade, né? Isso é muito importante, porque você conhecer o cliente, não julgar ou pré-julgar, né? Ou julgar esse cliente que está na sua frente pelo que o outro que acabou de sair fez, ou falou, ou perguntou, né? Então, entender mesmo, né? Como é que é esse cliente. Às vezes a gente vê muitas coisas, né, na teoria, nas revistas, que são diferentes do nosso dia a dia no negócio. Então é importante você saber isso. Conhecer a outra parte na sua realidade, né? Por exemplo, hoje em dia, quando quem estuda marketing, né, vocês devem ter essa disciplina, no marketing fala-se muito do digital, né? Que as pessoas estão comprando online, que o cliente é digital. Mas eu observo no meu dia a dia que isso não é verdade, né? Tem muitas pessoas que ainda têm muita dificuldade, né, com digital, com compra, e que querem, né, esse atendimento presencial, olho no olho, querem. Então, você tem que saber se no varejo que você está atuando, qual é a realidade. Né? Se esse cliente é tão digital, tão bem informado assim, ou se ao contrário é aquele que requer a sua atenção mais personalizada. Porque é isso que vai fazer você ter uma atitude que vai gerar, que não gere desconfiança, né? Que gere a confiança desse cliente, como eu já mencionei. Ele precisa confiar em você e o que vai trazer essa confiança é a sua atitude. Não só, né? Muitas vezes você vai esbarrar em questões que têm a ver com a própria estratégia da empresa, com a própria reputação. Então a pessoa não confia na empresa e aí não vai ter atitude sua que faça mudar essa relação que já foi construída antes, né? Mas pensando que ele entrou ali porque ele confia nessa empresa, você tem justamente a responsabilidade de manter essa confiança e de preferência até aumentar, tá? Então, saber ouvir e comunicar, uma coisa que eu já comentei, e criar um clima de cooperação e confiança entre as partes, tá? Entre as habilidades de negociação, né, então eu falei já em outra unidade, né, sobre a questão da negociação, e aí esse conteúdo também está indo muito ao encontro, ou seja, concordando muito com o que eu falei anteriormente, né? Levantar e analisar as informações, planejar, né, ir para uma negociação sempre com algum planejamento, cumprir, né, executar e controlar dentro do planejado, sempre que possível, levar suas ideias preparadas, todos os argumentos, contra-argumentos, né, ter abertura, né, flexibilizar também um pouco quando tem essa necessidade, saber superar os impasses, manter o sangue frio, calma. Então já falamos bastante sobre isso na unidade sobre negociação, né, mas aí tem uma outra questão, porque quando você é um vendedor no varejo, né, muitas vezes esse planejamento, esse preparo da argumentação, ele não vai ser feito para cada venda, né? O cliente chega nas Casas Bahia e fala, eu estou procurando uma geladeira. Aí você vai lá dentro, né? Levanta, analisa. Não, você tem que responder para ele na hora, né? Então você vai ter que ter um planejamento amplo, né? Anterior, né? Por exemplo, conhecendo o máximo que você puder dos produtos ou já tendo alguma solução rápida para o caso de acontecer alguma pergunta ou algum questionamento que você para o qual você não tem a resposta na hora, né? Então, pensar nessa habilidade de negociação como uma habilidade macro
que ela vai ser utilizada ali em cada ponto, para cada situação específica. E aí sim você precisa tudo isso e muita flexibilidade, muito jogo de cintura, muita habilidade, né, de comunicação e carisma, para que o resultado seja aquilo que você quer, seja o que você está esperando, né? Então, você não vai ter tempo de fazer isso para cada um. Então, é quase que uma preparação contínua para uma negociação contínua que vai acontecer no seu dia a dia, né? E aqui dentro das habilidades técnicas, né? Conhecer profundamente as informações do mercado, como a concorrência, a legislação, aspectos econômicos que possam interferir na negociação. Isso é uma coisa que eu acho muito bonita, né? Às vezes até com meus alunos, quando estou conversando sobre alguma coisa, é quando eu faço uma pergunta específica sobre o mercado de atuação daquela pessoa e eu percebo que a pessoa domina aquilo, mergulhou, conhece, sabe não só da sua empresa, do outro, as mudanças que estão acontecendo, né? Então, você ficar sempre inserido, né? É aquela pessoa que não é na hora de uma venda que ela vai se formar, né? Tá realmente inserida no mercado, vivenciando o dia a dia. É tão interessante isso, porque uma vez que você começa, né? Fica mais fácil. Ou seja, você já sabe, né? Por exemplo, as páginas que você tem que seguir, blogs, o que você tem que ler, né? Entra em grupos, já sabe com quem trocar informação. Então, quanto mais informação você tem, é como se ela chegasse também mais fácil a você e mais rapidamente, né? Então, é muito importante isso, especialmente para quem é novo, o esforço é maior e vale muito a pena, porque isso vai te melhorar em tudo, né? Vai melhorar tudo, inclusive argumentos, né? De vendas ou você mostrar conhecimento para o seu cliente. Ao mostrar conhecimento você ganha confiança, mesmo que não esteja diretamente relacionado a uma venda, né? Mas te amplia esse repertório, te amplia a segurança para atuar numa determinada venda, né? Então isso é uma habilidade muito importante, está classificada aí como uma habilidade técnica, mas eu diria que pode ser entendida até como uma habilidade comportamental também, você gostar, né, do mercado que você está e conhecer. Conhecer vantagens e as vantagens, os benefícios, os detalhes técnicos do produto ou serviço. Aí já é mais específico, né, daquilo que se vende. E, de novo, depende da característica do varejo. Se é um varejo que tem muitos tipos de produto, você vai precisar conhecer todos, né? Ou um varejo mais especializado, onde você tem poucos produtos, né? Mas aí realmente o teu nível de conhecimento também tem que ser mais profundo. E esse último é interessante, né? Saber o que é um bom ou mau negócio para a sua empresa e para o cliente. E aí vou fazer uma provocação. O bom negócio para a empresa e o bom negócio para o cliente, né? Sempre depende, né, da estratégia. Aí não é só a estratégia de venda, né, como a estratégia da organização, né? Mas quem está inserido, né, e bem inserido nesse contexto vai sempre saber, né, qual é o bom negócio, para um lado ou para o outro, né? E isso é uma informação importante que sempre vai te ajudar, né? Então, tem a ver também com essa questão de saber ouvir, né? Você saber ouvir o cliente quando ele diz, olha, isso não me interessa. Por qual razão? E aí ele vai explicar a razão dele, né? Você pode ter um contra-argumento ou não, mas você vai começar a entender por que tal situação, tal produto, tal serviço não é um bom negócio para o cliente. E saber o que não é bom para a empresa também, óbvio, porque você trabalha para a empresa e a sua função ali é dar resultados, né? Mas a provocação que eu estava pensando era na questão da garantia estendida, né? Não sei quantos de vocês trabalham em varejo ou quantos de vocês já compraram algum produto e receberam essa oferta, né? Que é uma coisa que me parece um negócio bom para a empresa, tanto é que ela estimula, né? Os vendedores são sempre treinados e preparados, né, a oferecer, né?
E muitas vezes não é, o cliente fica totalmente em dúvida, inseguro, porque ele não percebe a vantagem. Então, são estratégias, né, de vendas que são adotadas, e vocês, se estiverem inseridos nessas empresas, vão ter que aprender a lidar. Mas a melhor forma, uma das boas formas de aprender a lidar com as coisas é conhecendo antecipadamente. Bom, aqui tem uma classificação que eu acho bem fácil, né, de entender, que é o que fazer e o que evitar, né? Então, por exemplo, fazer, né? Já falamos, né? Saber, né, sobre o produto, e aí podemos ampliar, né? Saber sobre o mercado, saber sobre o concorrente, né? Ter essa gama, né, de conhecimentos. Oferecer algo personalizado, aí, claro, sempre que possível, né? Às vezes você não tem essa possibilidade, dependendo do tipo de varejo, você vai ter, no máximo, pacotes ou produtos prontos, mas pensar nisso, né? Nessa questão da customização, da personalização, que pode sempre agradar os clientes. Aí, duas coisas interessantes, que é fazer anotação e contato olho no olho, né? Então, parece que é uma contradição. Ou você está anotando ou você está olhando no olho, né? Mas é isso. Olhe sempre no olho, mantenha o contato com a pessoa, contato visual, faça ela confiar em você. Mas não confie na memória, né? Porque sempre pode ter informações ali que depois você não vai se lembrar. Seja pontual, eu acho que é uma coisa muito interessante, né? Claro que se você está na loja, o cliente entra, né? Não é você, essa questão do tempo não interfere. Mas tem muitas vendas, né, personalizadas que você marca com a pessoa, você vai visitar, né? Aquele vendedor que visita as empresas. E a gente tem um problema, né, com pontualidade, né? Uma característica cultural muito ruim do Brasil, essa questão de não respeitar a pontualidade. Eu acho, aí não sei se vocês concordam, né, que estamos mudando. Eu tenho encontrado muito mais gente profissional e preocupada com essa questão da pontualidade, preocupada com essa questão de valorizar o tempo das pessoas. Então, eu acho que isso é uma questão de valor, né? Você respeitar, né, o tempo. E aí inclui essa questão de preparar antecipadamente. Preparar o que você precisa levar, preparar o que você conhece e preparar o tempo. Preparar o tempo de deslocamento, preparar, né, que horas você vai iniciar uma determinada atividade para que as coisas aconteçam no tempo que elas têm que acontecer e com pontualidade, tá? Aí dentro do fazer tem uma dica que a gente está vendo lá desde a negociação, que é deixar o outro falar, né? Então lá eu lembro da aula de negociação que eu falei, olha, quem fala primeiro, quem deixa o outro falar tem vantagem na negociação. Pensem sempre nisso. A gente tem, às vezes, tem uma ansiedade, né? Por falar, por oferecer, por mostrar como a gente é bom, como a gente é legal, que o nosso produto é bom. E, na verdade, se você deixa o outro falar, você já vai se fortalecendo mais e vai entendendo muito mais a necessidade dele do que ele a sua, né? Então, isso é uma coisa importante para fazer. Deixa a pessoa falar e ouça, né? De preferência, como está aí no slide, olhando no olho, anotando o necessário e assim por diante, né? Evite técnicas e assuntos que o cliente desconhece. Isso é muito importante, porque às vezes você fala alguma coisa, pode até estar correto, né? Mas só o fato da pessoa não dominar aquilo e estar ouvindo aquilo vai causar uma insegurança. Essa insegurança, né, uma desconfiança em relação à venda que está sendo feita, e às vezes você pode até ter tido uma boa intenção, mas prejudicou a relação, tá? Então, quando você ouve, você também vai percebendo quem é esse cliente, até que ponto ele domina, né, o produto ou não, ou a área, ou aquela tecnologia que ele está comprando. E aí você tenta manter a conversa sempre no nível que a pessoa esteja compreendendo. Não adianta sair, né, falando e extrapolar, digamos assim, aquilo que está sendo entendido, que você só vai complicar, né,
a sua relação com esse cliente. O que evitar? Concentrar-se no curto prazo, né? Muito importante, vou fechar agora, vou fechar hoje, né? Às vezes, dependendo de como a empresa remunera, sempre tem aquele negócio, né, do fim, tá todo mundo com a meta para bater e começa a se apressar. Então, por isso que eu falei lá atrás que a remuneração tem que ser pensada não só para... Também tem que ser pensada levando em conta o longo prazo, né? Não só esse curto prazo, esse prazo imediato, né? Porque essa relação de curto prazo, ela pode ser predatória, né? De repente, para fechar um negócio rápido, você faz induz a pessoa a não fazer um bom negócio para ela, e uma coisa que ela vai só se dar conta depois, mas que acaba com a relação, porque depois ela não vai voltar, não vai confiar mais, não vai comprar de novo, né? Então, essa coisa do curto prazo sempre aparece também nos livros, nas teorias, porque ainda acontece, ainda é comum, mas no pensamento mais antigo de vendas, né, se focava muito nisso, né? Tudo para já, tudo curto prazo. E aí foi um amadurecimento das empresas também, percebendo que esse foco no curto prazo acabava criando relações mais complicadas, né? Que mais? Não oferecer algo que é impossível, oferecer o que não é possível entregar. Óbvio, né? Parece óbvio, mas não é. Muitas vezes também na pressa ou no afã, né, de fazer uma determinada venda, a pessoa fala alguma coisa, não, te entrego hoje, te entrego amanhã, e na verdade nem está sabendo, né, se vai ser possível entregar ou não, né, mas que quer usar isto como um argumento de vendas, né, sem se preocupar se é possível ou não, vai complicar lá na frente, porque logo o cliente vai perceber, né, que isso não foi possível de ser entregue. Tá? Então, está aí na lista de comportamentos a serem evitados. Forçar a intimidade, isso vai ser ótimo, né? Intimidade é quando você chega na loja, a pessoa que nem te conhece, chega, oi Fabi, né? Isso é muito desagradável. A gente tem uma questão aqui, nós somos brasileiros, latinos, então a gente tem uma maneira até mais fácil de se comunicar, por exemplo, comparado a outras pessoas e tal. A gente se comunica bem, conversa com as pessoas. E isso é uma coisa que pode, muitas vezes, facilitar a comunicação e até facilitar uma venda, né? Você está lidando com uma pessoa que é naturalmente ou culturalmente mais aberta a se comunicar, a falar, a se expor, né? Mas isso não pode ser confundido com intimidade, né? É outra questão, é outra postura, e então você tem que ter o discernimento para conhecer os limites entre uma boa comunicação, uma abertura, uma empatia e a intimidade forçada, tá? Isso, claro que quem trabalha com vendas acaba desenvolvendo uma boa intuição para isso, mas isso também é desenvolvido, né, em treinamentos comportamentais, para que todos se sintam preparados para isso, né, para essa comunicação, digamos assim, respeitando limites éticos, limites de comportamento, tá? E uma que eu acho muito legal também, que é evitar desperdiçar o tempo do cliente. Na verdade, né, que eu falei sobre pontualidade é a mesma coisa, evitar desperdiçar o tempo do cliente e o seu, porque quando você está desperdiçando dele, você está desperdiçando o seu também, com certeza, né, porque fala-se e não vai se concretizar. Isso é uma coisa interessante, né? Eu li um artigo interessante recentemente da compra corporativa, né? A venda B2B. E aí o autor falava isso, ele falava, gente, às vezes você fica se obrigando a fazer mais uma ligação ou mandar mais um e-mail para aquele cliente que não respondeu, né? E não percebe o quanto isso é só mais uma perda de tempo. Por que a gente então não foca, né, nos próximos, nas ações que a gente tem que tomar
que podem realmente virar uma venda, né? É uma discussão disso, né? O quanto o desperdício do tempo do cliente é também o desperdício do seu tempo e gerando pouco ou nenhum resultado, tá? Então eu gosto bastante desse quadrinho, acho que pode ser usado aí em qualquer situação de vendas, claro, que adaptando aí, né, as necessidades. Mas é um bom guia, né, sobre o comportamento aí de toda a força de vendas. Bom, existe um modelo teórico, né, que é o modelo dos 4 S's. Então, eu vou falar um pouco sobre ele, né, que tem a ver também com essa parte introdutória, né, da questão de vendas. E também serve como guia, né, para você implantar alguma coisa em vendas, pensando aí em como se organizar, o que oferecer, né, como oferecer. Então, o primeiro deles, né, serviço, uma coisa que é muito importante é você pensar no seu diferencial, né, no seu diferencial em relação aos similares, ou seja, em relação aos concorrentes diretos e em relação a outros produtos similares ao seu, né? Por quê? Porque o serviço ele realmente pode ser um atrativo, né, na hora da venda. E aí você tem que pensar o que você pode oferecer em termos de serviço, tá? Cresceu muito essa tendência também, né, do produto não ser só o produto, mas ele ter esse serviço agregado. Claro, no caso de produtos duráveis, né? Adequação à cultura organizacional onde o bem será utilizado. Isso é adequado à questão de vendas de negócios, né? Ou seja, quem está comprando vai utilizar, como ele vai utilizar, e quanto melhor você conhecer essa organização para onde você está vendendo, mais chances você tem de fazer uma boa venda. Uma maneira de conhecer é justamente conhecer a cultura, tá? E ainda no S tem a questão do desenvolvimento da ótica do cliente, que aí serve para o cliente pessoa física ou para o cliente do varejo, que é aquilo que eu falei de você não só conhecer o cliente, né, mas conhecer como ele enxerga o produto, como ele enxerga o mundo, que tipo de necessidade ele tem, que tipo de necessidade ele quer que seja resolvida ali com essa compra. Está procurando um presente, está procurando satisfação, consumo, é para si, é para a família, né? É um presente, é um cliente que domina a tecnologia, não domina. O que ele está buscando? Por qual ótica ele está vendo essa questão? Serenidade, né? Serenidade, então, tem muito a ver com o comportamento na negociação, cumprir o que foi prometido, cumprir o que foi combinado, né? Aí o texto diz, né, que é pensar primeiro no que é melhor para o cliente, né? Na verdade, você tem que pensar primeiro no que é melhor para essa relação, né? E de preferência que os dois lados ganhem, né? E assumir responsabilidades mesmo com prejuízo. Na verdade, isso são coisas que podem acabar acontecendo, né? Mas assumir a responsabilidade é sobre aquilo que você falou, que você ofertou, né? Então tem uma série de responsabilidades, né, envolvidas aí numa venda. Que mais? Solução, né? Conhecer o negócio do seu cliente, aí no caso da venda para a pessoa jurídica, e se for a pessoa física, conhecer a necessidade e a vida dele, né? Identificar a necessidade e não o produto, né? Então é isso, quem compra um celular quer se comunicar, ou que ele quer entretenimento, ele quer as duas coisas, ele quer assistir às aulas, né, da faculdade agora nesse momento, quer trabalhar, né, quer contato com a família. Então antes do produto tem a necessidade, né? E aí apresentar soluções integradas, ou seja, muitas vezes um único produto
não resolve todas as necessidades, né? Em geral, né, não vai resolver. Você vai precisar dessa solução. Quem tem essa solução? Quem conhece o produto, quem está oferecendo. Então, pensar nessa solução. Muitas vezes, na estratégia de venda mais cotidiana, a gente confunde, né, essa questão da solução integrada com venda casada, com oferecer coisas que o cliente não quer, mas que é bom que a organização venda, né, que a organização venda, e aí faz aqueles pacotes, né, que podem não ser interessantes. Então, uma coisa importante é não confundir o que é realmente uma solução integrada e o que é uma venda casada de um pacote que inclui coisas que o cliente eventualmente não quer, não está buscando, pelo menos não naquele momento. Aí, de novo, isso bate com a estratégia da organização, né? Então, você, se estiver atuando lá na ponta, na força de vendas, você pode ter todo um preparo, né? E uma intenção de se preocupar com o cliente, mas muitas vezes você não pode, na verdade nunca, né? Contrariar a estratégia da organização. Então, você tem que conhecer muito bem a estratégia da organização, até para poder atuar nela ou não, né? Ou ter clareza de que você eventualmente não concorda e aí não atuar, né? Então, estamos falando aqui, né, de 4 S's, que são, já falei do serviço, serenidade, solução, né? E o último S aqui que eu não falei ainda sobre ele, que é a sinceridade, né? E aí, de novo, né, vale o mesmo conselho. Você deve se preparar, né? E nessa preparação, ao parecer, uma boa maneira de você parecer confiável é justamente ser autêntico, ser verdadeiro, né? Falar alguma coisa que realmente tenha a ver com você. Considerar a relação com o outro, ou seja, quando eu falei de curto prazo, era muito isso. Se você pensa no curto prazo, você não está criando relação, você está criando só um resultado ali, de imediato, né? E a relação mais duradoura vai levar você a fazer muito mais vendas, né? Ser transparente nas suas limitações. Aí eu diria que é nas suas e nas limitações do produto, né? Nas limitações da empresa. Tem a ver com, por exemplo, não prometer coisas impossíveis. Tá bom, eu tenho essa limitação aqui, né? E aí as coisas se alinham, né? Quando você é transparente com a limitação, você está sendo verdadeiro, né? E às vezes ao propor, né, algum tipo de solução até para essas limitações, você pode estar sendo mais está sendo autêntico, tá? Enfim, estabelecer e manter relação de confiança, pensar primeiro no interesse do cliente, são coisas que eu já comentei anteriormente e que são muito importantes aí para a questão das vendas, tá? Então, esse conteúdo, né, que é da unidade 5, ele complementa, né, o conteúdo da aula passada, que foi a live, e com isso a gente encerra a parte de conteúdo dessa unidade. Eu vou colocar uma leitura complementar, então na plataforma, né, para essa aula do dia 9, vocês vão ter além desse vídeo, né, com a parte expositiva, uma leitura complementar e uma atividade. É importante que vocês façam a atividade, que a atividade compõe a nota da disciplina aí já para o segundo bimestre. Eu estou à disposição de vocês na plataforma, tá, e no e-mail corporativo, e espero aí que tenham aproveitado essas orientações. E quem tiver dúvidas também pode mandar para mim, né, pela plataforma, tanto pelo fórum como pelo chat. E se vocês, aqueles de vocês, né, que já trabalharam especificamente com vendas, né, e tiverem alguma coisa, por exemplo, diferente a acrescentar, né,
nesse conteúdo, é muito interessante também para a gente ver a situação do ponto de vista do dia a dia de quem está ali no varejo, tá bom? Então, essa aula vai ficar na plataforma à disposição e eu continuo à disposição de vocês para dúvidas. Um abraço a todos.